Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É muito bom estar com você aqui hoje para estudarmos juntos a Palavra de Deus. A igreja agora não está em uma posição boa. O pecado é o problema, senhoras e senhores. E só existe uma cura, que é a cruz. Só existe uma resposta para a vitória, que é a cruz. O que Jesus fez ali, se entregando como sacrifício pelo pecado. Quando você, como cristão, coloca sua fé em Cristo, Deus, minha fé está em Ti e no que o Senhor fez por mim na cruz. Não está em mim mesmo e nem em outra pessoa. Não está nem na igreja, com todos os seus detalhes e cerimônias e rituais, mas está exclusivamente em Ti e mantemos dessa maneira. Então o Espírito Santo, que é Deus, começa a operar em nós e através de nós com o seu poder, porque a nossa fé está no lugar correto, em Cristo e na cruz. Mas é aquilo, tentamos fazer na vontade própria. E uma das maiores declarações já feitas por pregadores em relação a pessoas que estão com dificuldades é que para vencer você tem que tentar mais. Você tem que tentar mais. Você tem que tentar, você pode tentar o máximo que você quiser, mas vai continuar a mesma coisa, você vai continuar falhando. Mas se sua fé estiver em Cristo e na cruz, o Espírito Santo vai honrar isso e começar a trabalhar em sua vida. E essa é a nova aliança. A nova aliança é isso aí. Então, Paulo disse que a vontade está presente em mim, mas como fazer eu não sei. E essa é a palavra de Deus. Se tinha alguém que podia fazer, esse alguém seria Paulo. Não é o caminho de Deus, me desculpa. A cruz é o caminho que Deus estipulou. Foi o que abriu a porta para o Espírito Santo trabalhar em sua vida e em seu coração, te dando vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. O que você não pode fazer, Ele pode fazer em breve. E senhoras e senhores, esse é o caminho de Deus. Paulo, em Romanos 7, do versículo 14 até o fim do capítulo, fala desse conceito que vemos aqui. Maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E ele está falando de sua condição como um cristão que nasceu de novo, um apóstolo com conhecimento. Sim, alguns ensinam que isso aqui em Romanos 7 foi antes de Paulo ser salvo. Não temos tempo para entrar nesse argumento e vamos continuar falando disso, mas o processo que temos que entender é que Paulo nos disse em Romanos 14, ou Romanos 7, do 14 ao 25, o que não éramos e aprender para onde deveríamos olhar. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele não está confuso. É uma pergunta retórica e exige a resposta que ele deu. Agradeço a Deus que através de Jesus Cristo, meu Senhor. O cristão tem que aprender a depender de Jesus, quem ele é e o que ele fez, porque mesmo depois de estarmos salvos e nascer de novo e sermos transformados e conformados de certa maneira à imagem de Cristo, ainda temos que admitir, e aí vem o problema, que não podemos nos ajudar sem a ajuda dele. Ainda precisamos dele hoje, 35 anos depois que fui salvo. Preciso mais dele hoje do que no dia quando fui salvo. Então não tem um momento quando sou um homem maldito, mas a mentalidade de ser um homem maldito, não denegrindo a nova criação que é gloriosa e maravilhosa. E entendo então que sou o problema em tudo isso, nesse processo de transformação, e somente Cristo e fé nele, naquilo que ele me dá, através de sua morte no Calvário, vai fazer com que eu seja o que Deus quer que eu seja. Eu não sei se muitos cristãos entendem quão ruim está a situação em relação à nossa carne e o pecado, como o irmão Swaggart diz, as vinhas do pecado, como nos afetam. E a única maneira do Espírito nos ajudar trabalhando conosco é se nossa fé estiver no lugar correto, na obra consumada do Calvário.
E acho que não são muitos cristãos que entendem isso. Se você quer que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, você tem que colocar sua fé na obra consumada de Cristo. Eles não entendem isso. E quando eles escutam isso, vou perguntar ao Dr. Gray, que está nas Assembleias de Deus muito mais do que eu. Eu, na verdade, nunca estou. O Lauren está e o Dave também às vezes vai. Quando escutam, Dr. Gray, isso, qual é a reação deles? Eu não acho que eles entendem totalmente o que falamos ou o que você está dizendo, porque todos nós nas Assembleias de Deus, na Igreja de Deus e em outros lugares aprendemos a importância da cruz em todo aspecto da Escritura. Quando você estuda os Evangelhos e estuda Paulo, você não pode passar por tudo aquilo sem entender, mas o que pensamos é que categorizamos, colocamos a salvação, aplicamos para a salvação, para a santificação. Deixa eu te perguntar, quando você ouviu essa mensagem pela televisão pela primeira vez, o que você pensou? Eu não entendi totalmente a situação. Você ficou se perguntando por que estávamos empolgados? Não, eu entendi o que você estava dizendo, mas nunca ouvi a ênfase na parte da santificação. A ênfase estava em mim, na maioria de nós, tinha a ver com a salvação. E agora a ênfase seria o Espírito Santo. E saímos da cruz para a doutrina do Espírito Santo, e do Espírito Santo acabamos falando de caminhar com Deus e da vontade própria e da palavra e as coisas que são coisas normais do cristão fazer. Mas a ênfase de ficar conectado e focado em Cristo e na cruz, como Paulo disse, estou convencido, ouvindo vocês todos aqui, convencido que o apóstolo Paulo ficou muito perto da doutrina da cruz em tudo que ele fazia. E foi a fonte de vida dele. Ele nunca saiu daquilo. E acho que às vezes fazemos isso. E você nos chama para voltar para isso. E é o que temos que fazer. Quantos, e sei que você não vai saber a resposta disso. Só Deus sabe. Mas quantos apenas ignoram depois de ouvir? Ou alguns que realmente tentam ser contra versus alguns que aceitam. Se eles estiverem desesperados ou muito curiosos, interessados ou espiritualmente famintos, eles vão ouvir o que você está dizendo e vão ouvir vez após vez e vai chamar a atenção deles. Foi o que aconteceu comigo. Quantos, Dr. Gray, escutam essa mensagem e simplesmente ignoram? Não são contra, apenas ignoram. Assim, meio que, olha, eu sempre acreditei na cruz, etc, etc, e consideram que não é importante. Essa é a maioria das pessoas ou não? Não sei se posso falar de maneira correta, porque eu não tenho o entendimento de um grande grupo de pessoas em minha mente, mas acredito que muita gente pensa, estamos em Baton Rouge, o irmão Swagger está fazendo o que está fazendo, e está aqui há muito tempo, Deus o abençoe, e param por aí. Eles desejam o melhor para nós, para você. Os meus amigos amam saber que estou aqui te ajudando, participando desse ministério, mas é aquilo. Eu não vejo uma animosidade contra a mensagem. Isso eu não vejo. Talvez até eles acham que a gente enfatiza demais a cruz, o que estou compartilhando e o que acredita que não tem como enfatizar demais a centralidade da doutrina da cruz. É algo que tem que estar totalmente envolvido em nossas vidas. E lembrando agora, eu vejo que a minha mãe pensava assim. Minha mãe falava muito disso, muito mais do que o meu pai. Meu pai não falava muito disso, mas minha mãe falava. Olha, o que o David falou na primeira parte desse programa aqui, as pessoas não entendem quão desesperadamente precisamos do que Deus nos deu. Olha,
é a igreja da Laodiceia. Sou rico e cheio de bens e não preciso de nada, não é de uma maneira mal educada, mas é que não vem o valor da cruz. Eles não entendem aquele estilo de vida de um homem maldito que temos que ter. E eu digo isso, mas os eruditos geralmente chamam de atitude triunfalista, ou seja, estamos no topo do mundo, somos reis, isso, aquilo e aquilo outro. E Deus nos transformou, sim, em reis e sacerdotes. Ele nos trouxe para uma posição mais alta na criação. Mas os eruditos também gostam de dizer que nós existimos, mas não estamos ainda no período final. Estamos salvos, mas ainda não estamos glorificados. E nesse meio período, o que nos faz não ser transformados é uma falta de saber que precisamos de ajuda e uma falta do entendimento da nossa carnalidade, do pecado e da natureza pecaminosa. E a não ser que recebamos ajuda, já estamos salvos. Se morrer, vamos para o céu, mas ainda não estamos glorificados. Se não contarmos com Cristo e o que Ele fez nesse período, sendo transformados na imagem de Cristo, não vai acontecer. Na realidade, o oposto vai acontecer. E eu acho que é nisso que as pessoas se perdem a respeito da cruz. O movimento pentecostal não está muito interessado nessa mensagem, irmão Swagger, porque estão atrás do que o mundo diz. Nosso coração e nosso espírito quer algo. É assim com todo mundo. De alguma forma, somos movidos por propósito. Queremos algo na vida. Ou você quer uma caminhada mais profunda com Deus, ou você quer ir para o mundo, construir uma igreja grande. Tem coisas que buscamos, coisas que queremos fazer. Mas em termos de aonde estamos no movimento pentecostal, creio que estamos atrás da aprovação do mundo. E vou dizer mais, porque é que entre a fé pentecostal temos pessoas que querem meio que uma permissão para beber vinho. Eu também me pergunto isso. Por que eles querem fazer isso? Para quê? Eles querem. Amigos já me disseram que alguns ministros mais jovens, com 20 e poucos, 30 e poucos anos, estão dizendo de púlpito que você pode beber vinho. Ué, então o que eles vão falar que outros podem fazer também? Eu acredito que essa revolução da graça aí se encaixa nessa categoria. Eu faço o que eu quero. E para elaborar em cima disso, você já me ouviu dizer, estou convencido de que estamos negando a doutrina do pecado, o problema com o pecado, e queremos esconder isso. Queremos ignorar isso sem falar dessa situação. E você disse que não é errado fazer, é só continuar fazendo. Quando eu estava no seminário, naquele seminário liberal que você me ouviu falar em Fort Worth, os professores fumavam cigarros na aula, enquanto ensinavam, com a Bíblia em uma mão e o cigarro na outra. É a denominação Discípulos de Cristo. Eu olho para isso e devia ter ficado chocado. Eu devia ter saído dali quando aconteceu. Fiquei lá 1 ano e várias pessoas das Assembleias de Deus foram para lá. Professores que me ensinaram na Southwestern estudaram lá. Mas eu fiquei quase 1 ano. Eu creio que você disse que nenhum deles sobreviveu. Ficou firme na fé. Não, alguns sobreviveram. Estou pensando em alguns que sobreviveram. Alguns dos meus favoritos. Mas alguns não conseguiram. O que estou dizendo é o seguinte: como foi que eles arrumaram os seus PhDs com a Bíblia em uma mão, o cigarro na outra, bebendo, ficando doidão e aquele negócio todo? Como alguns permitiram que isso fosse parte de sua experiência cristã? Eu acho que muitos ali não tinham isso. Não tinham. Era uma filosofia. E se eu falar do nome dele, não vou falar o nome dele, mas um certo doutor aí, ele ama falar do Evangelho. Ele é um teólogo do Novo Testamento. Ele já escreveu muita coisa sobre isso. Ele pode falar sobre a cruz, descrever coisas diferentes e aquele negócio todo, mas em um nível pessoal não era parte da vida dele. Ele não podia se identificar com Paulo, etc. e tal, dizendo que morre diariamente.
E às vezes na aula eles davam risada de Paulo. Então o que está faltando? Se estão nessa condição, eles não têm paz, não têm propósito. Vamos nos lembrar de que, como cristãos, podemos perder o que temos. E sei que isso também é um grande tópico, quando não entendemos nossa necessidade de Jesus. Isso volta para, será que eu entendo que, mesmo estando salvo, eu preciso muito de Jesus? Eu preciso de quem Ele é e o que Ele fez. Eu preciso depender dEle todo dia para agir da maneira correta e viver da maneira correta. E acho que a minha opinião, o Dr. Gray, é que agir de maneira mundana tem sido resultado de não conhecer isso. Não reconhecemos nossa necessidade e pouco a pouco abaixamos o padrão de justiça e achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos da ajuda de Deus para viver essa experiência cristã todos os dias. Mas como o Dr. Gray falou, o problema é o pecado, é o que mais atrapalha. E pronto, verdade. E só existe uma cura para o problema, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. E estamos negando isso. Vamos falar a verdade. Os ministros têm que entender que não estamos admitindo as coisas que estamos fazendo, observando e falando. Estamos provando. O Espírito Santo precisa revelar isso para nós. E a única resposta é voltar para a cruz. Sim, se o Senhor não estiver enchendo a vida da pessoa, ela vai buscar outras coisas para ser cheia. É aí que vem a nicotina e a imoralidade. Se o Senhor estiver te enchendo, e só pode te encher se sua fé estiver no lugar correto, o Espírito Santo faz com que você seja cheio e você está satisfeito nele. Senão, você vai buscar em outras coisas. Pronto, e acabou. E esse é o problema com a maioria do mundo por aí, que faz com que eles fumem maconha e por aí vai, porque dá a eles algo fora essa situação da vida deles. E quantos pregadores se encaixam na mesma situação? É quando o Senhor já não os satisfaz mais. Especialmente nesses estados agora que legalizaram a maconha e por aí vai. Não é? Agora, é possível que um grande número de pregadores estejam fumando maconha? Com certeza, sim. Vou dizer, se você não está cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de alguma coisa. Eu concordo. Olha, se você aceita o álcool, as outras coisas serão aceitas também. E olha, quantos estão nessa categoria de aceitar? Sei que não temos como saber o número, mas são quase todos? Ou será que é um aqui, outro ali? Ou está se tornando algo totalmente aceitável? Eu não sei, mas preciso voltar para a declaração que define a igreja da Laodiceia. Somos ricos e cheios de coisas boas e não nos falta nada. Ou você tem essa atitude a respeito de si mesmo, ou a correta, que é aquela do apóstolo Paulo. Maldito o homem que sou, quem pode me libertar do corpo dessa morte? E a atenção é voltada para Cristo e a lei do Espírito em Cristo Jesus. É aonde estamos agora. Eu acredito que o capítulo 7 de Romanos é um dos mais importantes em toda a Bíblia. E isso faz com que Paulo resolva o problema do pecado diretamente. Ele não conseguiu resolvê-los através dos mandamentos, não conseguiu através da lei ou através da vontade própria, não conseguiu. Somente quando ele entregou para o Senhor e entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Exatamente, porque Romanos 7 estabelece a fundação do que não fazer para que Romanos 8, a vida do cristão no Espírito, possa acontecer. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é uma declaração poderosa, e o que Jesus fez na cruz é a única coisa que pode nos dar vitória sobre a lei do pecado e da morte. Nada mais pode nos ajudar. E a tragédia é que o nosso tempo acabou, mas milhões de pessoas acreditam na cruz para a salvação e devem mesmo, maravilha, mas ignoram ela para a santificação.
e voltaremos no próximo programa.